Chega de ficar perdendo tempo na internet, procurando conteúdo de boa qualidade. Agora você tem o aplicativo Feliz 7 Play, que oferece acesso rápido e fácil a vídeos educativos e cristãos, pelo celular, tablet ou computador. Digite www.feliz7play.com e tenha à sua disposição, inteiramente grátis, categorias completas de vídeos para pessoas de todas as idades. No app Feliz 7 Play, você aprende mais sobre a Bíblia e aprimora seus conhecimentos de forma simples e prática. E você também pode assistir clipes musicais emocionantes e grandes espetáculos de louvor e adoração. Uma enorme variedade de filmes e curtas-metragens sobre histórias que expressam a fé cristã, séries inspiradoras e um vasto conteúdo educativo destinado ao público infantil. Além dos melhores documentários, sermões, produções temáticas e vídeos de humor e entretenimento para toda a família. E tem mais! Pessoas com deficiência auditiva podem ter acesso à tradução dos vídeos em linguagem de Libras. E você também pode acessar os YouTubers de sua preferência. Então, não perca mais tempo buscando o site de conteúdo cristão. Baixe agora o app Feliz 7 Play, pelo Apple Store ou Play Store. Experimente logo essa fascinante experiência. Feliz 7 Play, o app que fortalece a fé cristã no mundo virtual e que ajuda a manter você cada vez mais conectado com Deus no mundo real. É
Desde que descobriu a NT Kids, o Pedrinho passa os melhores momentos do dia curtindo suas programações favoritas. Faça como ele. Inscreva-se agora mesmo no canal NT Kids e acesse o nosso site. A chuva cai, ping, 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 pam, ping, ping, pam, ping, ping, pam. A chuva cai, ping, 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 pam. Deus nos mostra amor. A chuva cai, ping, ping, pam, ping, ping, pam, ping, ping, pam. A chuva cai, ping, ping, pam. Deus nos mostra amor. Pam, 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 pam. Só rapaz Davi, com sua funda em mão. Só rapaz Davi, rapaz de oração. Só o rapaz Davi, lá no pequeno rio. E uma pedrinha foi para o alto e o gigante veio ao chão. Pam, 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 pam. Que está batendo, pam, 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 pam. O mar que está fazendo, pam, pam, pam. Ele está obedecendo ao que o nosso bom Deus lhe mandou. O sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minha mão. Mas Jesus faz pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus faz pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Glooby, 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 glooby. Cristo fez os peixes para o rio e o mar. Cristo fez os peixes todos a nadar. Como brincam na água até o fundo vão. Vejam como brincam sem cuidado eles estão. Gostam de minhocas, migalhas de pão, fogem ligeirinho do seu tubarão. Como brincam na água até o fundo vão. Vejam como brincam sem cuidado eles estão. Glooby, 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 glooby. Provai e vede. História de hoje: dificuldade costurada. Eu me chamo Deusivânio Dornelles. Sou adventista desde os 10 anos. Sempre atuei com entusiasmo em diversas funções na igreja. Isso me fez muito bem. Eu venho de uma família de comerciantes que atua no ramo de tecidos e confecções. Recentemente, abrimos a nossa primeira loja de tecidos, aproveitando os conhecimentos que eu adquiri quando ainda era bem jovem trabalhando com meus pais. Minha esposa Lília é o meu braço direito e trabalha comigo em nossa pequena empresa. Nossa carteira de clientes só aumentava. Muitas vendas, muitas encomendas. Com isso, fizemos planos para o futuro, incluindo a compra de uma nova casa. Porém, a crise financeira que sobreveio ao nosso país afetou profundamente o mercado de confecções. E do dia para a noite, vimos os cheques dos nossos melhores clientes serem devolvidos um a um. Sentei com minha esposa e contei o que estava acontecendo, pois nós tínhamos 2 filhos bem pequenos e também muitos compromissos financeiros por conta do nosso próprio negócio. Depois de orarmos e confessarmos a Deus nossa preocupação, nos sentimos aliviados e confiantes que o Senhor mostraria uma solução. Apesar das dificuldades, nossa comunhão não foi abalada.
E nem pensamos em mudar nossa rotina na igreja. Nossa fidelidade jamais foi colocada à prova, pois em nosso coração só havia espaço para uma sincera gratidão por tudo que o Senhor já tinha feito por nós. Lilian se propôs a voltar a costurar como no tempo de solteira. Havia um grande estoque de tecido em nossa loja e percebemos que aquela ideia daria certo. Minha esposa, então, desenhou uma nova linha de roupas femininas, voltada para o público evangélico, e passou a preparar os moldes. As primeiras peças de roupas ficaram prontas e começaram a ser vendidas na grande feira que acontece em Goiânia todos os domingos. Mesmo com a concorrência de centenas de outros fabricantes, as roupas feitas pela Lilian tiveram grande aceitação no mercado. Vinham compradores de muitas cidades de Goiás e até de outros estados. O sucesso foi tão grande que resolvemos criar uma marca própria para agregar um valor comercial maior à nossa confecção. Os anos se passaram e já havia necessidade de sair da feira para um lugar mais adequado para expor as nossas roupas. Foi então que decidimos investir numa loja, dentro de um dos principais shoppings da região. Ao tratar do negócio com o administrador, nos deparamos com um grande problema. Vocês estão me dizendo que não vão abrir a loja de vocês aos sábados? Aqui abrimos todos os dias da semana e existe uma multa contratual para esse caso. Só que vou fazer diferente. Vou autorizar o funcionamento da loja de vocês, com a liberdade de fecharem aos sábados. Sabem por quê? Porque vocês vão quebrar em 3 meses, por não abrir a loja no melhor dia de vendas. E é isso que vai acontecer. Hoje, depois de 12 anos, nossa loja é uma das mais bem-sucedidas do shopping. Distribuímos nossa marca para todo o Brasil através de revendedores e recebemos a grande maioria dos compradores na sexta-feira. Nunca abrimos a nossa loja aos sábados e sempre confiamos que o Senhor seria o grande administrador da nossa empresa e da nossa vida. No momento de adoração ali na igreja, junto da minha esposa e dos meus filhos já crescidos, eu coloco dentro do envelope não só meu dízimo e a minha oferta, mas também todo o meu coração. A ideia em partilhar essa experiência é falar com você que também é um empreendedor, que às vezes fica preocupado porque a sua empresa não abrirá aos sábados. O sábado nunca foi um problema, o sábado é uma bênção, porque o mesmo Deus que fez e cumpriu todas as promessas no passado é o Deus de hoje e Ele vai cumprir todas as promessas na sua vida. Provai e vede. E agora os convido para esse momento especial de adoração, através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Adorar também é se relacionar com Deus. E neste momento especial, a nossa casa pode ser a melhor igreja à disposição do Senhor. Se podemos cantar, orar e estudar a palavra de Deus, também podemos dedicar a nossa fidelidade a Ele através de nossos recursos. Por isso, para você que já é doador e está se perguntando como fazer isso remotamente, eu quero te lembrar do aplicativo 7Me. Este app é super intuitivo, descomplicado e amigável. Por isso você pode continuar apoiando a sua igreja com total segurança dos seus dados. Baixe o app na Play Store ou Google Play, clique em dizimar e ofertar, preencha com seus dados e o resto é bem simples. E então, é só continuar com seu projeto pessoal de fidelidade com Deus. Si tú amas a Cristo te salvará, Él te llevará, si Él te llevará, Él te llevará. Si tú amas a Cristo te salvará, Él te llevará y con los ángeles
vez poderás estar. Seja muito bem-vindo, querido amigo, querido irmão, a mais um programa nas nossas redes sociais. Nós estamos muito felizes hoje de poder mais uma vez entrar no seu lar, junto com a sua família, passar um momento juntos, abrindo a palavra de Deus, meditando nela e tirando lições profundas e espirituais para a nossa vida. Seja muito bem-vindo. Eu quero aqui, com muita alegria, saudar os nossos irmãos. Eu sou o pastor Harley, sou o pastor do distrito do Bela Vista, aqui de Bauru, na Paulista Oeste. E saúdo os nossos irmãos do Bela Vista, que é a nossa igreja sede, do Meiridota, do Parque Jaraguá, a igreja do Gasparini, a igreja da Vila São Paulo e a igreja do Horto Aimorés. Sejam muito bem-vindos. Eu desejo do meu fundo do meu coração que você nesse momento tenha a paz do nosso Senhor. Obrigado também você, querido amigo, que foi convidado a estar aqui conosco. Seja também muito bem-vindo. Curta e compartilhe esse vídeo, faça chegar às pessoas que você ama. Hoje nós vamos falar um pouquinho de uma história muito interessante da vida de Jesus no começo do seu ministério. E nós sabemos que os evangelhos vêm nos trazendo muitas e muitas histórias. E cada vez que Jesus faz alguma coisa, tem um significado muito grande que nós podemos aprender sobre o que ele deseja para a nossa vida, sobre os planos de Deus para a nossa vida. E eu te convido então a abrir a palavra de Deus nesse momento. Eu quero também fazer uma oração por nós, para nós começarmos o nosso culto. Você me acompanha? Feche seus olhos, onde você estiver, da forma como você quiser, e vamos agora elevar uma prece ao nosso Deus. Oremos. Querido e maravilhoso Deus, graças te damos, bondoso Pai, pelas bênçãos que nós temos alcançado. Te agradecemos também pelo teu cuidado e pela tua proteção, pelas misericórdias que vêm dos altos céus sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui com a oportunidade de nos encontrarmos, mesmo à distância. Ainda estamos separados fisicamente, mas nós queremos continuar crescendo juntos nos planos de Deus para a nossa vida e para a vida da sua igreja. Abençoe cada pessoa que veio aqui nesta manhã, Senhor. Quem sabe alguém esteja assistindo em outro momento, numa tarde, numa noite, ouvindo este programa. Não importa onde estejam, no que estejam fazendo, que no momento em que essa mensagem chegar até a nossa vida, possamos ser abençoados pelo céu, abençoados pelas coisas do reino de Deus. Também, Senhor, venha estar conosco, nos dirigindo e nos guiando, ainda nos protegendo. Entregamos as nossas vidas em Tuas mãos e te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. O título do programa de hoje, da meditação de hoje, é Sob Tua Palavra. Nós vamos analisar um episódio da vida de Jesus junto com seus discípulos bem no início do seu ministério. Venha comigo abrindo a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5, dos versículos 1 até o 5º versículo. Lucas, capítulo 5, dos versículos 1 ao 5. E vem dizendo assim na palavra de Deus: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Aqui no ministério de Jesus, bem no comecinho, ele se encontra com seus futuros discípulos à beira de uma praia, onde as multidões se aglomeravam para ouvi-lo. Ele então faz um sermão, uma exortação ali para aquele povo que estava, aquele público da praia, e logo em seguida ele lança um desafio para Simão. Note que Jesus ainda o chama de Simão. Quem sabe era o começo de uma amizade ali com seus discípulos. E naquele momento Jesus faz um convite inusitado. Para o que você está fazendo.
e entre de novo no barco, vamos pescar. Mas era pela manhã. Simão era um pescador muito experiente. Ele olha para a situação e, mesmo sem entender, ele fala a palavra, a frase que é o título do sermão de hoje. Sobre a tua palavra, eu vou fazer o que o Senhor quiser. Vamos nos situalizar um pouco naquela região. Você está vendo aí uma foto recente daquilo que nós conhecemos como o Lago de Genezaré, o Mar da Galileia. Jesus ali pregou de muitos púlpitos no Lago de Genezaré, que nós conhecemos pelo Mar da Galileia. Foi em um barco que ele pregou. Aqui você pode estar olhando uma foto aérea para você ter uma noção do tamanho que é o lago. Do lado do lago existem lugares verdes, você pode notar que ali algumas cidades, alguns povoados, e você nota bem no meio um rio à sua esquerda, meio à esquerda, e um rio à sua direita, do meio para a sua direita. Esse rio que está mais à sua direita é o Rio Jordão. Dali ele desce por um vale e vai então desaguar no Mar Morto. Essa é uma figura para você dar ter uma experiência de olhar o que é o lago. Em uma daquelas praias ali, antigamente, de pescadores, acontece esse episódio da vida de Jesus. Olha aqui que bonita essa foto que nós tiramos um pouco mais de perspectiva. Nós vimos ali o lago que está encravado ali, rodeado por montanhas, e logo em seguida ali você consegue ver o vale por onde o Rio Jordão desce. Essa é uma foto muito bonita. Veja que o lago está cercado por montanhas, e aquele vale ali é o vale onde o vento soprou e tivemos aquela experiência da tempestade que Jesus acalmava. Tudo aconteceu ali. Aqui você pode dar uma olhada um pouquinho mais de perto por onde alguns episódios da vida de Jesus, né? Que é um mapa topográfico para nos ajudar a entender. Ali você vê o Rio Jordão à sua esquerda, de onde vem do lago, e você pode ver ali alguns lugares: Gadara, Tiberias, Magdala, Genezaré, onde acontece esse episódio, Cafarnaum, Corazim, Betsaida, ali também onde é Gergesa, faz ali a fronteira com a Síria. Você pode notar ali alguns, vamos dizer assim, algumas marcações de onde Jesus esteve durante o seu ministério. Só para uma curiosidade, para você entender o episódio que nós vamos estudar logo mais. Aqui Jesus está começando o seu ministério, está começando a desenvolver aquilo que nós entenderíamos como evangelho, está preparando um grupo de homens, algumas mulheres que o seguiam, para que logo mais ele fosse crucificado e nos salvasse. Aqui Jesus escolhe homens rudes, homens rudimentares, homens, quem sabe, com pouca cultura, homens, quem sabe, que não entenderiam de imediato o que Jesus queria, nem o seu ministério aqui na terra. Mas Jesus escolhe homens com coração, e esse coração é um coração suscetível à presença do Espírito. Durante 3 anos Jesus trabalhou com eles, algumas vezes mais, algumas vezes menos, mas aqueles homens eram homens como eu e você. Aqui nós entendemos que no ministério de Jesus, ele veio salvar pessoas normais. Jesus veio salvar pecadores, Jesus veio salvar pessoas com ímpetos. Gente como eu e você faz parte do ministério salvador de Jesus Cristo. Nós encontramos aqui então um primeiro momento onde Jesus começa a pregar o evangelho. De cima do barco ele fala coisas boas para aquela multidão. Jesus já tinha sido apresentado por Tiago, a Pedro e a João. E ele então vinha de noites improdutivas. Eu queria fazer uma observação aqui. As noites improdutivas da nossa vida. Às vezes a sua vida tem sido de grandes lutas, de grandes pelejas e de algumas derrotas. Às vezes você tem estado a procurar coisas ou então novos horizontes para a sua vida.
Quem sabe eu falo para alguém que está cansado de lutar. Quem sabe eu falo para alguém que está passando por noites improdutivas na sua vida. Durante toda a noite os discípulos pescaram e eles pouco pegaram. A sua subsistência dependia daquilo. Eles não sabiam mais fazer nada a não ser pescar. E quando as noites não eram produtivas, era muito desafiador se preparar naquele dia. Os apóstolos, os futuros apóstolos, estavam chegando de noites improdutivas. Às vezes, no horizonte da nossa vida, nós temos algumas lutas que têm nos deixado desanimar. Eu fico imaginando quantas pessoas têm desanimado pelos últimos dias, pelas últimas semanas. Quem sabe eu estou falando para pessoas que querem desistir do Evangelho. Quem sabe eu estou dizendo aqui, e estou falando, estou atingindo o coração de amigos da nossa igreja que têm desanimado com a sua vida. No final das noites improdutivas, o homem é bem-aventurado quando encontra Jesus e a sua mensagem. Naquele dia, naquele começo de dia, uma noite extenuante, cansativa e improdutiva. Mas mesmo assim, Pedro ouviu o Senhor. Além de tudo, existe também o desembaraçar das redes. Não sei se você já teve a oportunidade de ver alguns pescadores desembaraçando a rede. É um processo demorado, um processo de paciência. Às vezes, depois de noites improdutivas, o que nos resta também é o desembaraço das nossas redes. Você já viu um gato brincar com um novelo de lã e ficar todo enrolado e você passar horas desenrolando? Quem sabe o fio daquela extensão? Veja, nós temos muitos desafios na nossa vida. Depois de noites improdutivas, existiu o começo do dia para o desembaraçar de redes. Eu estou aqui falando sobre vida. Estou falando aqui sobre o que você quer da sua vida. Estou aqui falando para pessoas enroladas, pessoas que têm passado por dificuldades. A única opção da sua vida, querido amigo, querido irmão, é você sentar-se na areia e ouvir o que Jesus tem a te falar. Eu gostaria que você imaginasse a tristeza, a raiva, a desilusão daqueles homens que, além de não pegar nada durante a noite, ainda tinham que desenrolar as suas redes e agora deveria ouvir um homem falando. Mas quando aquele homem começa a falar, algumas coisas começam a mudar. Simão, que mais tarde nós conheceríamos como Pedro, seus irmãos e alguns dos discípulos que ali estavam, olhavam para aquele homem falando e algo o chamava a atenção. As palavras daquele homem eram diferentes. O jeito que ele falava, o jeito que ele exortava, era diferente de tudo aquilo que ele tinha ouvido. Depois de noites improdutivas, depois do embaraço da sua vida, quando você chega perto de Jesus e o ouve e começa a ter um relacionamento com ele, é um motivo de refrigério para a nossa alma. Santo Agostinho, certa vez escreveu, aí você vê a figura, a pintura de Santo Agostinho, retratado por Felipe de Champagne, no século XVII. Ele citou uma vez em seus escritos, é a primeira ocasião em que o pescador está na água e os peixes estão em terra. É muito interessante ver o homem pescador que queria pescar almas. Pessoas estavam aqui naquela praia, queridos, desiludidos com a sua vida, pela dureza da vida, pelo jugo romano e por tantas outras coisas, pelos desafios daquela vida, que talvez seja quem sabe o desafio da sua vida também. E naquele momento, um homem em cima do barco olhava para as pessoas naquela praia e via almas a serem conquistadas para o reino dos céus. No versículo 3, vem dizendo assim, entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. É bem provável que pelo menos 7 dos discípulos que nós conhecemos fossem pescadores. E muito provavelmente eles se conheciam. Eles eram pescadores que estavam cansados da sua vida. E Jesus tinha um plano. Iria conquistar o mundo. Assim como hoje ele conquistou a mim e a você. E ele precisava de alguns homens para fazer esse trabalho.
Haviam também, quem sabe, viajado para Cafarnaum, para Galiléia, segundo Marcos 1, 21 a 39. E quem sabe alguns deles estavam naquele milagre de Caná, que está em João 2:1, quando Jesus transforma a água em vinho. Alguns já seguiam Jesus. E nesse pouco de tempo que eles seguiam Jesus, eles já notaram que Jesus era diferente. Já notaram que existia em Jesus algo que poderia mudar a sua vida. Em breve, eles seriam desafiados a se tornarem pescadores de homens. Simão seria desafiado em breve a ter uma experiência de pescaria para aprender sobre a pescaria do reino dos céus. Acompanhe mais uma vez o versículo 5 de Lucas 5. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Disse para Jesus com todo respeito: Senhor, nós trabalhamos a noite toda sem pegar peixes. Quem sabe ele olhou para Jesus e teve vergonha de ensinar Jesus a pescar. Ele já tinha passado alguns momentos com Jesus, ele sabia que Jesus era diferente. Mas mesmo assim, ele deu um voto de confiança para que Deus fizesse um milagre na sua vida. Ele disse: eu não peguei nada e eu tenho certeza que não pegarei, ele pensou, provavelmente. Mas sobre as tuas ordens eu lançarei a rede. Pedro via dois problemas aqui. Primeiro dos problemas: pesca de rede não se realiza de dia em alto mar. É claro que o mar da Galileia não era um mar, era um grande lago. Às vezes se perdia na vista. Mas Pedro sabia que durante o dia era o pior momento para pescar. Se ele teve um momento de noite sem pescaria, na sua cabeça provavelmente ele entendia que teria um dia inteiro exausto, sem pescaria também. E ele então estaria cansado para de noite tentar mais uma vez. Mas Jesus tinha outros planos. Mas Pedro também sabia de uma segunda regra. De dia os peixes estariam escondidos da luz nas águas claras do mar da Galileia. Era uma pesca aos olhos humanos, sem nenhum tipo de perspectiva. Mas Jesus queria algo mais. Naquela manhã, Pedro se afastou um pouco, jogou as suas redes. Na última parte do versículo 10, vem dizer: e disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Há uma lição fundamental de Jesus aqui. Jesus, ele pede que Pedro navegue para as águas profundas e lance a rede. Mesmo contra todas as perspectivas, mesmo contra todas as, vamos dizer assim, a técnica e o aprendizado que Pedro teve em toda a sua vida de pescador, ele fez algo inusitado, fez algo na total confiança e na fé. Jesus leva Pedro para as águas mais profundas e durante o dia, porque Jesus sabia que eles não pegariam nenhum peixe. Ele precisava mostrar para Pedro um milagre. E esse milagre é um barco cheio. Pedro teve que chamar seus amigos para vir buscar o tanto de peixe que ele conseguiu pescar com Jesus. E Jesus então, olhando aquela cena, quem sabe Pedro olha para Cristo e diz assim: Senhor, o que aconteceu? Ficou temeroso porque aquilo ali era sobrenatural. Jesus, com olhos de amor, olha para Pedro e diz assim: Pedro, está na hora de você pescar homens. Esse era o grande objetivo. A fé foi recompensada. Pedro levou Jesus para uma pescaria que não tinha nada de perspectiva de acontecer. E voltou de lá um homem diferente, um homem chamado, um homem que ouviu: segue-me. Largou tudo, as suas redes, as suas noites mal dormidas no meio do lago da Galileia, para seguir o homem e pescar homens. Essa é uma grande lição. Eu gostaria de tirar 5 grandes lições desse episódio para a nossa vida espiritual, nessa meditação. A primeira delas: como você encara as ordens que Deus dá para você? Quando nós lemos a palavra de Deus, às vezes nós encontramos ordens estranhas à nossa vontade. A minha pergunta, neste momento, para você que me assiste ou me ouve, é: o que você faz quando Jesus lhe dá uma ordem estranha para você? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Homens estudam, homens fazem os seus pós-doutorados e se tornam homens inteligentes. Mas homens sábios só conseguem ser quando estão diretamente ligados a Jesus.
Às vezes, na nossa perspectiva humana, na nossa sabedoria, algumas coisas que Jesus nos pede podem nos parecer estranhas. A questão é, você como Pedro tem fé suficiente para ouvir e executar a ordem de Deus, mesmo tendo a certeza absoluta que é algo contra a sua perspectiva humana? Pedro foi até o meio do lago, quem sabe às 11 horas da manhã, com a certeza que não pegaria um mísero peixe, e voltou para casa, quem sabe, com dias de pescaria. Às vezes, na nossa perspectiva humana, nós não entendemos a ordem de Deus. Mas uma coisa eu quero dizer para você, querido amigo, querido irmão, que homens e mulheres atenderam pedidos de Deus que pareciam absurdos, e no final desses pedidos eram grandes ensinamentos para a nossa vida. Eu desejo que você faça como Simão. Você não entende, você não percebe, você está cansado de noites de pescarias sem sucesso, ou de todos os dias pela manhã desamarrar as redes da sua vida. Quem sabe é o momento de experimentar, obedecer à ordem de Deus completamente às cegas, na fé. Fé é algo essencial na vida do ser humano. E fé é essencial na vida de um cristão. Sem fé, a Bíblia diz, é impossível agradar a Deus. A segunda coisa que eu gostaria de conversar com vocês: como que nós analisamos as evidências e as obediências? Evidências é aquilo que você passou, experiências de vida, você sabe como fazer, sabe o que fazer, mas a obediência exige algo que você se entrega. Quem sabe as nossas vidas precisam hoje de mais obediência do que evidência. Quem sabe Pedro, Simão, poderia olhar para Jesus e dizer assim: Senhor, eu tenho uma má notícia para te dar. Não se pesca peixes durante o meio-dia. Ele tinha evidências claras disso. Mas Pedro, nesse episódio, resolveu obedecer a Deus. No final, ele foi abençoado. Queridos amigos, nós estamos em um momento da história desse mundo onde vamos ser exigido a nossa obediência aos preceitos de Deus, à sua mensagem. Vai chegar um momento onde você vai ter evidências de dizer não para o Senhor, mas você vai ser testado a dizer sim apenas pela obediência. Também eu quero aqui conversar com vocês. Deus pede, às vezes, coisas que parecem contrárias à nossa experiência, à nossa prática e à nossa inclinação. Às vezes, Deus pede coisas que nós não estamos acostumados a fazer. Às vezes, Deus pede coisas contrárias à nossa experiência. Às vezes, nós passamos a nossa vida sabendo lidar com algumas situações, alguns acontecimentos. E de repente Deus pede para que você faça diferente nesse momento. Isso vai contra toda a sua experiência de vida, contra toda a sua sabedoria humana. E você então vai ter que dar um passo de fé, mesmo contra as experiências que você tem na sua vida. Você vai obedecer a Deus apenas por obedecer. Deus também, às vezes, vai nos pedir algo que foge à nossa prática. Você já está acostumado a fazer assim. O seu pai fazia assim, o seu avô fazia assim. Às vezes algumas crenças, às vezes alguns dogmas cristãos. E agora Jesus pede que mesmo tirando toda a sua prática de vida, você experimente coisas novas. Você já imaginou para alguém que durante toda a sua vida orou para Nossa Senhora da Aparecida? E agora descobre lá em 2 Timóteo que Jesus Cristo é o único intercessor. Quem sabe você falou em línguas estranhas, participou de cultos diferentes, e então você abre a Bíblia lá em 1 Coríntios 12 e entende. Abre a Bíblia em 1 Coríntios 14, consegue compreender as regras. Mesmo que a sua prática o levou a esse momento, você agora vai ter que abandonar tudo
para ver sob a perspectiva de Jesus. E por último, até as nossas inclinações. A luta do cristão é até Jesus voltar contra as nossas más inclinações. Quem sabe eu falo para alguém que já foi alcoólatra e descobriu na palavra de Deus que o álcool não é da vontade de Deus. Ele vai lutar toda a sua vida contra as suas inclinações para isso. Quem sabe eu prego hoje para alguém que era promíscuo, não respeitava o casamento, agora encontra na palavra de Deus instruções a respeito da nossa vida moral, a nossa pureza de vida. Nós vamos lutar até Jesus voltar contra as nossas inclinações ao homem anterior. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus são novas criaturas. Jesus olha com amor para pessoas que lutam contra as suas experiências, contra as suas práticas, as suas inclinações. O episódio desse momento nos ajuda a entender que Jesus ama o pecador de forma individual. Jesus conhece as suas lutas. Jesus conhece aquilo que te fez chegar até aqui. Mas se algo não é de acordo com a sua vontade, Ele vai pedir que por um passo de fé você siga as suas ordens. Lembre-se, Pedro disse: Senhor, nós não pescamos nada durante a noite, mas sobre tua palavra eu irei fazer. Quem sabe eu prego para pessoas que estão cansados, para homens e mulheres cansados dessa vida, cansados de uma falta de espiritualidade. Eu quero dizer para vocês que se vocês se achegarem a Jesus, Ele é capaz de mudar todas as coisas. Jesus é capaz de te dar uma novidade de vida. Fique feliz porque hoje, quem sabe, é o dia de você se encontrar e ter uma experiência com Jesus. Ele respeita o que você passou, mas Ele quer algo novo. Pedro só conseguia enxergar para os peixes, mas Jesus queria ensinar ele uma nova perspectiva de ganhar almas para o reino. Tudo o que Jesus pode oferecer para você nesse momento é uma mudança de vida. E nós vamos às vezes lutar até o final dela, com todos os nossos problemas, mas Jesus estará conosco. Essa é a sua promessa. Deus também, queridos, e eu quero aqui dizer para vocês uma outra reflexão, está acima de nossas fracas percepções, conhecimento ou senso comum. Entenda isso. Quando Deus enxerga as coisas, Ele vê de uma perspectiva maior. Deus olha de uma outra forma. Você às vezes consegue enxergar só o que está na sua frente, mas Deus, Ele consegue enxergar tudo que está ao redor. Nesse momento eu quero dizer para vocês que as nossas percepções podem ser fracas, o nosso conhecimento, o nosso senso comum pode não enxergar além daquilo que a nossa visão falha de homens pecadores. Aqueles pescadores não enxergavam além, eles enxergavam apenas o seu ofício, enxergavam apenas aquilo que eles estavam fazendo naquele momento. Mas Jesus estava enxergando além. E o além era Pedro, o líder da igreja. Além era os seus discípulos pregadores do Evangelho. Jesus está agora oferecendo uma nova perspectiva. Por isso, tudo que Jesus possa te oferecer hoje e sempre é melhor daquilo que você consegue enxergar. Às vezes nós passamos por alguns problemas, por algumas decepções, algumas provações, e nós só conseguimos enxergar o momento da dor, da tristeza. Jesus enxerga um pouco além. Às vezes nós vamos sofrer durante toda a nossa vida, mas Jesus está preparando algo além, algo eterno. Essa é a mensagem de hoje. Eu gostaria agora de convidar você no versículo 6 e 7 de Lucas 5. Essa é a última lição que eu quero tirar junto com vocês hoje. Lucas, capítulo 5, versículos 6 e 7. Vem dizendo assim: isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco, para que fosse ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique.
para terminar a meditação desta manhã, eu queria convidá-los a ter uma perspectiva de fé naquilo que pode ainda acontecer. Pedro jamais imaginou essa cena que eu acabei de ler aqui na Bíblia. Pedro era um homem experiente na pesca. Ele já deve ter aprendido com seus pais, os seus tios, que não se pega peixe ao meio-dia. Mas ele deu um voto de confiança para Deus. Senhor, sobre a tua palavra, eu vou fazer o que o Senhor está mandando. Mas dentro de si ele sabia que era infrutífera essa ação. Eles não teriam sucesso. Mas logo em seguida, Jesus, junto com Pedro, fez o grande milagre. E ele então conseguiu encher barcos que quase naufragaram de tanto peixe que eles pegaram naquela feita. Queridos amigos, queridos irmãos, eu quero fazer um desafio para você. O desafio de deixar que Deus conduza as coisas. O desafio de uma vez na sua vida olhar sob a perspectiva de Deus. Às vezes eu estou falando para homens e mulheres que hoje não têm perspectiva, não conseguem enxergar além daquilo que a sua visão possa ver nesse momento. Mas eu quero que você deixe Jesus ter uma experiência na sua vida. O barco ali é representado a sua vida. Jesus veio até o barco de Pedro. Jesus entrou na vida de Pedro. O levou para o meio do mar da Galileia, ao meio-dia, e sobre todas as impossibilidades. Pedro pescou tanto peixe como ele nunca tinha pescado em sua vida. Para você ter um milagre na sua vida, para você ter as bênçãos, para você ter a vitória, você precisa arriscar um passo de fé obedecendo o comando de Jesus. Eu quero, do fundo do meu coração, que você nesse dia possa se reencontrar com Cristo. Que nesse dia o Espírito Santo possa, de uma forma toda especial, tocar no seu coração nesse momento. Que essa meditação faça você refletir sobre a sua vida. Você nesse momento é Simão. Você nesse momento conhece a sua vida, conhece as suas lutas, conhece tudo aquilo que eu não conheço. Mas você e Jesus conhecem. Nesse momento, Jesus te convida a fazer o impossível para lhe dar o imaginável. Você já imaginou se Pedro não fosse ao meio-dia, no meio do lago, pescar com Jesus? Ele não teria alcançado as bênçãos. Eu quero dizer para vocês que nesse momento é urgente nós deixarmos Jesus entrar no nosso barco, conduzir para lugares onde nós não imaginamos, e você sente e veja as bênçãos de Deus na sua vida. Esse é o meu desejo e minha oração para você nesse momento. Que isso sirva de grande reflexão espiritual para a sua vida. Seremos transformados pelo poder de Deus, através da nossa obediência e da nossa fé. E eu quero orar por você nesse momento, para que você tenha essa experiência, essa maravilhosa experiência com Jesus. Feche seus olhos. Vamos orar. Querido e maravilhoso Deus, graças te damos, Senhor, porque temos a oportunidade na Tua Palavra de podermos ver que planos maravilhosos que o Senhor tem para a nossa vida. Eu oro nesse momento, Senhor, por alguém, quem sabe, que esteja quase desistindo. Ou quem sabe alguém que tenha lutado sozinho em sua vida e vai ouvir esta mensagem e vai então fazer um propósito de um passo de fé, fazer aquilo que o Senhor manda, mesmo contra todas as evidências, contra todas as experiências e inclinações, vai arriscar com fé a ser obediente e vai deixar que Jesus faça um milagre na sua vida. Por favor, Senhor, continue nos ajudando, continue estando conosco ao nosso lado, hoje e sempre. Nos ajude a fazer coisas maravilhosas, assim como foi feito naquele dia, naquela manhã com os seus discípulos. Nós queremos ter uma vida transformada, nós queremos ter novas experiências, nós queremos ser uma nova criatura. Nos abençoe, Senhor. Sobre a Tua Palavra, ajude-nos a fazer aquilo que o Senhor nos pede, para então vermos a Tua glória.
Eu oro por todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, em um momento que for tarde à noite, em outro dia que não seja o dia deste sermão, deste culto, o Senhor possa abençoar cada um deles. Que essa mensagem alcance-nos, mude a nossa vida e nos prepare para o Teu reino. Desde já eu te agradeço, Senhor. O Senhor tem sido tão bondoso conosco. E te peço que continue nos abençoando, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Querido, muito bom estar mais uma vez com vocês. Hoje eu fiz aqui da minha casa este culto. Espero que você tenha tido uma experiência muito boa com Jesus nesse momento. Que Deus possa abençoar a sua vida. Abençoar a vida da sua família também. Até o nosso próximo encontro. Fique com Deus. Tchau.